Olá, mais uma videoaula. Eu quis dividir em pequenas aulas, né, para que vocês possam organizar esse tempo de estudo de vocês, não voltar com tudo. Vocês me reclamavam, a professora fala demais, então eu tentei elencar para que vocês assistam separadamente. E a gente vem, né, nessa aula com a proposta da geração de 30, tá certo? E essa geração de 30, né, é o que vai estar na nossa atividade de recuperação. A geração de 30 pessoal para o modernismo, ela está compreendida na segunda fase, tá certo? Do modernismo brasileiro. Compreende o período de 1930 a 1945, e certamente esse conteúdo vai estar no Enem. Foi influenciada, portanto, por um contexto histórico, marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 30 e a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi durante a Era Vargas, esse é o contexto político, social da época, além da Segunda Guerra Mundial, que toda a devastação que vocês sabem do quanto foi difícil. Essa fase, terceiro ano, ficou caracterizada pela reflexão dos escritores acerca de fatos contemporâneos, fatos atuais, era grita a literatura fazendo essa denúncia social, né, por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. A poesia, que tem nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima, predomina essa liberdade formal, né? Já a prosa, escrita por romancistas como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, é marcada pelo engajamento político e a temática social de cunho essencialmente regionalista. Mas, professora, qual é esse contexto histórico da segunda geração modernista? O que exatamente, professora, a gente precisa saber e entender? Entender que em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, o preço do café brasileiro sofreu forte queda no mercado exterior, certo? No ano seguinte, a Revolução de 30 levou à disposição disso, né, do presidente Washington Luiz, e a ascensão de Getúlio Vargas. A princípio, um governo provisório, que não era permanente, mas era o fim da política do café com leite, comandada pelos barões do café de São Paulo e pelos pecuaristas mineiros. E descontentes, chateados com a situação, os paulistas deflagraram a Revolução Constitucionalista. Aí vocês vão entender que a história e a literatura elas andam de mãos dadas, não uma se explica pela outra. A literatura essencialmente se explica pela história. A esquerda brasileira, no entanto, não se mostrou satisfeita, óbvio, né, com tal situação. Então, o presidente Vargas, para combater a oposição, conseguiu aprovar a Lei de Segurança Nacional e passou a perseguir os comunistas e também os artistas. E nesse contexto apareceram nomes hoje importantes na história do comunismo brasileiro, né, como Luiz Carlos Prestes, Alemão Olga Benário, Getúlio Vargas, nesse contexto, se fortaleceu ainda mais. E na Europa, pessoal, o nacionalismo extremista permitiu o fortalecimento do fascismo e do nazismo, o que acabou levando à Segunda Guerra Mundial, fatalmente, que teve fim com o lançamento das bombas atômicas em agosto de 1945, em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, foi nesse contexto de extremismo, com torturas e assassinatos, além de perseguição e extermínio de judeus, homossexuais e outros grupos, que a segunda geração modernista no Brasil produziu as suas obras. E aqui eu trago para vocês as principais características da segunda geração modernista. A segunda fase do modernismo durou de 1930 a 1945 e apresentou as seguintes características: foco no mundo contemporâneo, reflexão sobre o sentido de existir, conflito espiritual versus desilusão, textos focados no contexto sociopolítico, liberdade no uso da linguagem, liberdade formal, perspectiva realista, presença de cor local na prosa. E o Romance de 30, pessoal, ele reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo brasileiro. Vai ser influenciado pelo movimento neorrealista. Esses romances são chamados de romances neorrealistas ou romances regionalistas, como a gente já tinha falado antes, porque abordam aspectos de algumas regiões dos países, como essencialmente a seca do Nordeste. O Romance de 30 teve como marco inicial a publicação do romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Os dessa geração estavam preocupados em denunciar desigualdades e injustiças sociais no país, sobretudo na região do Nordeste. Assim, eles criaram a literatura ficcional crítica e revolucionária, cujo tema era a vida rural agrária. E aí a gente traz como Joyce, escritora, jornalista, dramaturga e militante política cearense. Raquel foi uma das principais, mais proeminentes
artistas do momento. Sua ficção social nordestina mais conhecida é o 15, 1930, e o título faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trabalhar essa obra ainda este ano. Deus permita. E por fim, Graciliano Ramos, escritor, jornalístico e político alagoano. Sem dúvida, é uma obra mais emblemática do período, Vidas Secas, onde ele aborda o tema da seca e a vida de uma família de retirantes que foge do sertão e da miséria. E é assim, gente, que a gente vai trabalhar, né, apontar para vocês essa atividade de intervenção. Estudem a geração de 30, esses dois autores em especial, para que vocês possam recuperar a nota de vocês, garantir os pontos de vocês necessários para obter a média e não ficar com nenhum problema devendo nenhum ponto. Tá bom? Um abraço carinhoso e a gente se encontra no Meet.